ao debate Em Busca da Verdade. Em comemoração ao Dia da Bíblia, nós vamos falar sobre as cartas gerais. Aliás, falando em cartas, vocês sabem qual a diferença entre as cartas paulinas e as cartas gerais? As cartas paulinas foram destinadas a públicos específicos, ao contrário das cartas gerais, que não têm um público-alvo. Por isso, elas também são chamadas de católicas. Católico significa universal. As cartas gerais, elas trazem algumas polêmicas, alguns debates, como, por exemplo, Hebreus. Quem escreveu o livro de Hebreus? Será que foi Paulo? Áquila? Priscila? Ou Apolo, como alguns sugerem? E sobre Tiago? Paulo versus Tiago, salvação pela graça ou pelas obras? O que Tiago fala contradiz o que Paulo afirma em Efésios 2, 8, 9? Tiago, ele parece dar uma ênfase nas obras como algo muito importante na vida cristã. Paulo, ele fala um pouco com receio a respeito disso. Ele diz que a salvação vem pela fé e não pelas obras, para que ninguém se glorie. E a respeito da segunda carta de João? Quem é a senhora eleita e seus filhos? Citados no versículo 1. A respeito de Judas, afinal de contas, onde está registrada a tal profecia de Enoque, citada por Judas? Será que essa profecia está num livro chamado Enoque? Um livro apócrifo, que também é chamado de Enoque Etíope? Ou esta profecia chegou ao conhecimento de Judas através da tradição oral? E a respeito de Pedro, é aí onde mora a nossa polêmica. 1 Pedro 3,19 diz o seguinte: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade, ou seja, a paciência de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. 1 Pedro 4,6. Por quê? Por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Com base nessas duas referências da primeira carta de Pedro, nós vamos levantar aqui um debate sobre: existe segunda oportunidade de salvação após a morte? Eu quero começar com um dos nossos convidados. Aliás, eu quero apresentar para todos vocês os nossos convidados presentes: Deilton, Cristine, Maicon, Wagner. Sejam bem-vindos ao debate Em Busca da Verdade. Wagner, na sua opinião, existe ou não uma segunda oportunidade de salvação após a morte? Irmã Clélia, primeiramente, bom dia a todos. Quero dizer para vocês que é um prazer estar fazendo parte dessa mesa de seletos debatedores. Eu gostaria de saber o seguinte: se realmente existe a possibilidade da salvação após a morte, como ficaria, então, a parábola de Lázaro e o rico? Essa parábola se encontra em Lucas, no capítulo 16, eu vou ler para os irmãos, no versículo 27, que diz assim: e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. E então, como é que nós ficamos em relação a se tem ou não salvação após a morte? Ou seja, no entendimento do rico, é possível sair do local onde eles estão e voltar ao mundo dos mortos. Mas Jó, no capítulo 7, versículos 9 e 10, ele afirma o seguinte: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura não torna a subir. Nunca mais voltará à sua casa. Ou seja, como é que Lázaro voltaria ao mundo dos mortos? Em espírito? Ressurreto? Bom dia, irmãos. Agradeço pelo convite.
É um prazer estar aqui com os irmãos nesse papo para que a gente cresça em graça, em conhecimento. Mas eu penso o seguinte a respeito da parábola. O nosso foco aqui, a questão que nós estamos analisando, é se existe ou não existe uma segunda chance depois da morte. O pensamento do irmão Wagner é de que não existe uma segunda chance. E ele cita a parábola do rico e do Lázaro. Só que nessa parábola do rico e do Lázaro, em nenhum momento, irmão Wagner, está sendo dito que é impossível existir uma segunda chance. Eu não vejo nessa parábola o rico virando para o pai Abraão e dizendo a ele: pai Abraão, dê-me uma segunda chance. E o pai Abraão virando para ele e falando: olha, não, é impossível te dar uma segunda chance. Pelo contrário, ele fala: olha, deixe-me ir ter com meus irmãos para que eu possa avisar os meus irmãos. É uma outra situação dentro do meu ponto de vista. Tanto, gostaria até de complementar, que Abraão ele até dá a resposta do porquê, entrando nessa questão, que ele não pode ir. Porque ele diz: se eles não ouviram Moisés e os profetas, por que eles ouviriam o morto? Ou seja, acreditariam na ressurreição? Bom dia a todos. É um prazer também estar aqui juntamente com os irmãos para participar desse debate. Tem embasamento do que vocês estão falando, mas se você for analisar com mais critério, a atitude do rico, ele pede para o pai Abraão que avise seus irmãos, subentende pela sua atitude que ele já sabia ou entendia que ele mesmo não podia ter uma segunda chance. Entendeu? Como afirma a Bíblia em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, eu creio que após a morte não existe uma segunda chance. Está baseado em Hebreus, tá? Então, opinião, não sei se vocês concordam, mas a Bíblia, ela enfatiza esse detalhe. Bom dia, irmão Deilton. Eu penso o seguinte, eu concordo, após a morte segue-se o juízo. Porém, nós temos um exemplo claro, que inclusive foi o que deu o irmão Wagner, que entre a morte e o juízo é possível acontecer alguma coisa. Pois aconteceu com um rico, que tinha total consciência do que estava acontecendo, não recebeu a visita de Cristo, não é isso que eu creio, e vou embasar no versículo. O rico não recebeu a visita, porém, ele estava consciente e poderia ter recebido uma visita antes do juízo. Após a morte segue-se o juízo? Ok, mas ele poderia ter recebido essa visita. Não é o que eu creio e vou mostrar por quê. Aqui em 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. E aqui um trecho do versículo 20, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Por que eu li esse outro trecho? Para frisar que o rico realmente não recebeu a visita de Cristo. Foram os antediluvianos que receberam. Porém, ele estava consciente, se fosse a vontade de Cristo, ele teria ido lá. E para corroborar ainda mais com o meu pensamento, eu quero deixar aqui o capítulo 4, versículo 6. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados, segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Olha só, a consciência, voltando à parábola, a consciência do rico, ele está em um estado de espera. O Hades, ele é um lugar de tormento já, não comparado propriamente dito ao inferno, mas é um lugar de espera. A consciência dele é para o seu... ele lembra dos seus irmãos, tá? Chega a lembrar das coisas aqui na terra, porém, aquilo ali é para ele se indignar, a ver que aquilo ali, ele poderia ter uma chance em vida. Por isso que ele pede para avisar os seus irmãos. Tá? Ele pede para avisar os seus irmãos, tá? Para que ele tenha uma chance ele em vida. Só que o sofrimento dele aumenta pelo fato de ele lembrar. Veja que Lázaro, em nenhum momento ele fala na parábola. Ele está num lugar de gozo. Tá? E o Hades, ele é num lugar de tormento. E para que isso acontecer,
ele tinha que ser ressuscitado. Então, eu volto a embasar eu estou sendo até... Volto a ler novamente o versículo aqui de Hebreus, que fala que depois da morte segue-se ao juízo. Tá, irmãos? Só para encerrar. Vamos partir de uma suposição, que naquele momento Abraão aceitasse que o rico fosse ter com os irmãos dele. Tá certo? Como iria esse rico? Esse rico iria em forma espiritual ou iria ressuscitado? Voltando para a parábola, se você analisar, para voltar, ter a segunda chance, ele tem que ser ressuscitado. Mas se ele for ressuscitado, ele vai estar tendo outra chance. Isso. Aí é que vai comprometer Hebreus. A palavra de Deus, ela não, Hebreus, ele refuta essa ideia de você ter a segunda chance em espírito. Você tem que ser ressuscitado. Hebreus 9, 27 fala que depois da morte, o espírito segue ao juízo. Então, partindo desse princípio. Não vamos dizer princípio, Deilton. Afirmativa. Da afirmativa da Bíblia, morre a situação. Morre. No meu entendimento, sim. Não tem segunda chance. Ok? Bom dia. Quero agradecer o convite. Irmãos, vamos tomar cuidado, porque as grandes heresias bíblicas, elas surgem de versículos isolados. Então, é necessário a gente analisar todo um contexto, né, para se chegar à conclusão de alguma coisa. Então, vamos ter cuidado ao pegar versículos isolados e analisá-los isoladamente. E vocês, telespectadores? Eu lanço para vocês aqui a pergunta do nosso debate. Existe, na opinião de vocês, oportunidade de salvação após a morte? Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes nesse debate, né? Quem sabe Deus nos permitirá um novo episódio, né? E receberei vocês novamente com muito prazer. E quero agradecer a todos vocês, telespectadores, pela atenção ao nosso programa. Bom dia.